Sou a coach Renise Gomes. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui no nosso Conversas, do canal do YouTube, Coach Renise Gomes, um grande amigo, um velho amigo, Silvio Luiz. E eu vou pedir ao Silvio para ele mesmo se apresentar, por favor. Olá, como disse a Renise, eu sou o Silvio Luiz. Nós nos conhecemos há muitos anos, porque trabalhamos juntos numa empresa estatal aqui na Baixada Santista, né? Ela veio transferida de Minas para cá e nós tivemos o prazer de conhecê-la, né? Bom, eu me chamo Silvio Luiz dos Anjos, eu nasci em São Paulo, capital, no ano de 1959, vim para o litoral com 12 anos de idade, fixando residência na Praia Grande. Aqui eu tive toda a minha vida estudantil, acadêmica, profissional, enfim. Quando eu vim para a Praia Grande em 72, era um jovem, tinha 12, 13 anos de idade, e foi aqui na Baixada Santista que eu acabei fazendo a minha vida profissional, a minha vida escolar, a vida acadêmica, construindo minha família, e aqui estou morando desde 1973. Olha só, foi aqui que tudo aconteceu, né? Fora esses 12 anos em São Paulo, foi aqui que você passou. Então, a gente vai falar, o nosso tema de hoje é o desafio da mudança. Mas antes da gente chegar nesse período da mudança, você se apresentou falando, nós trabalhamos junto na Caixa Econômica Federal da Praia Grande. E muitas lembranças, né? Muita coisa bacana. Eu trabalhei na Caixa, vou aproveitar que eu acho que eu nunca falei isso, vou aproveitar já que eu estou com você para falar. Eu entrei na Caixa em 84, às vezes um monte de gente que está nos ouvindo aí nem era nascido, né? Tem essas coisas, né? E eu trabalhei 5 anos em Juiz de Fora e aí pedi transferência. Eu, na verdade, pedi transferência para Santos. Eles me falaram: Praia Grande é pertinho, vem, você já vem com a função de caixa, né? E então, você mantém a função de caixa lá. Então, o Silvio e eu eram os caixas executivos na agência da Caixa Econômica da Praia Grande. Na época só tinha uma, né? E foi muito interessante, porque eu conheci ele desde o primeiro dia, a Leninha, e nós acabamos ficando muito amigos, né? A gente saía do trabalho e ficava conversando ali na esquina. Eu morava perto, ele também. E aquele tempo ainda, eu tinha 30 anos quando eu vim para cá, a gente tinha muitas ideias, muita energia, na agência a gente fazia um monte de coisa, né? E o Silvio, ele é marcado para a gente muito como quando a gente vai se ver, o Silvio, português, os meninos até brincam. E eu tô olhando na imagem, coincidentemente, eu estou acho que com os azulejos portugueses, Silvio, ó, não foi de propósito, não é? Não, acho que são os azulejos, ó. E então, é uma marca... Pode falar. A gente tinha muita afinidade, né? Porque você sempre foi uma pessoa que gostava de festa, né? Então, eu me lembro, a gente jogava vôlei no quintal da agência, nós montávamos uma mesa de ping-pong, depois do expediente ficávamos jogando ping-pong, e quando tinha festa, frequentemente essas festas eram na sua casa, porque era só atravessar a rua, né? Aí ia todo mundo para lá, né? Um apartamento seu que ficava quase bem em frente à agência, né? Então todo mundo ia até para lá. As reuniões, até filme, como é que a coisa muda, né? A Caixa mandava umas fitas de videocassete que era para passar em reunião. A agência não tinha, como é que chama? O aparelho, videocassete, né? Então, até reunião grandona, né? de trabalho, aquela fita grandona vinha por malote. Aí o pessoal atravessava, algumas vezes assistimos um vídeo de trabalho lá em casa. Eu fui à TV, fazia. E se a gente contar para a turma de hoje, isso que você acabou de falar, você pensa bem, era outra coisa em questão de segurança, não tinha assalto a banco, né? Naquele início, né? E a gente terminava o expediente, a agência fechava, a gente acabava. A gente tinha quadrinha pequena de vôlei, era fundos com fórum, né? Às vezes o pessoal do fórum via. A gente jogava vôlei em dupla. E uns jogavam o vôlei e os outros jogavam o ping-pong dentro da agência. Eram outros tempos, né? Então, você falou em comunidade portuguesa, né? A gente sempre foi muito ligado à comunidade portuguesa, né? Eu sou fundador do Rancho Folclórico aqui da Casa de Portugal, sou fundador da própria Casa de Portugal,
quando era jovem, com a minha esposa, nós dançávamos em ranchos folclóricos portugueses. Tive um programa português de rádio, nas rádios AM de Santos durante muitos anos. Então, a gente sempre foi muito ligado à colônia e as pessoas acabam me conhecendo como português, né? O português, porque por causa dessa afinidade, dessa ligação, né? Até hoje, né? Eu sou sócio da Portuguesa Santista, sou conselheiro da Portuguesa Santista, enfim, a gente é muito ligado à comunidade portuguesa. Temos familiares em Portugal, já fomos lá visitá-los, enfim, e a minha ligação com a comunidade é muito grande. Até nós temos a nacionalidade portuguesa também, né? Eu, a esposa, os filhos, enfim. Então, a afinidade com os portugueses é muito grande, né? Mas nós nos consideramos também portugueses, né? Pelo fato de sermos filhos, né? Tanto eu quanto a esposa, né? A nossa família é toda ela portuguesa, não tem mistura, e a nossa relação, a nossa identificação com a comunidade é muito grande. Aliás, desde cedo, né, que você falou, sim, e eu li seu livro recente, né? Desde cedo que você dançava, fundou né, os grupos de Praia Grande, muito legal. Aliás, o Centro Cultural Português de Santos, este ano, o Rancho Folclórico Verde Gaio, vai fazer 60 anos. E o Wallace, que é o atual ensaiador do rancho, o coreógrafo, já nos convidou para fazer parte dessa apresentação para comemorar os 60 anos do Rancho Folclórico Verde Gaio, do Centro Cultural Português, cuja sede fica ali na Amador Bueno, não sei se você conhece. É um prédio antigo do Centro Português. Um prédio antigo de esquina, né? Um prédio lindo. Construído em 1895, tem um auditório muito bonito, né? Eu já dancei naquele rancho folclórico e todos os antigos componentes estão sendo convocados agora para essa apresentação que vai comemorar os 60 anos do grupo, que é o mais antigo do folclore do estado de São Paulo. Olha, e quando que já tem a data da apresentação dos 60 anos? A data não está fixada porque, por conta dessa pandemia, né? Os ensaios não começaram. Eu até já dei um toque para o ensaiador, para o coreógrafo, para que, quando acontecer os ensaios, ele convoque também um médico cardiologista, né, porque vai ser meio perigoso, né? Pessoal com mais de 60 anos ali dançando no palco, a dança portuguesa exige muito condicionamento físico, então é perigoso ali alguém ter algum problema, então tem que ter um médico cardiologista ali para poder dar suporte. É verdade, mas vai ser muito bonito, eu vou querer participar. Eu já te assisti no passado, né, na Praia Grande, já fui aqui em Santos também, na Casa de Portugal, né? Muito bacana. Então, olha só, o Silvio, além de tudo que a gente vai contar, né, tem a questão de Portugal, tem a questão do trabalho, do nosso tema principal, mas eu já quero logo começar falando. Olha só, eu acabei de ler esse livro ontem, e você escreveu esse livro durante a pandemia, foi isso? Ou você já tinha a primeira parte escrita? Não. Eu escrevi esse livro, a inspiração veio por conta de uma viagem que nós fizemos há um ano atrás, né? Nem tinha ainda. Era em fevereiro de 2020, a sua viagem. A pandemia nem tinha iniciado ainda, né? Quer dizer, ela já tinha iniciado na Europa, mas não tinha chegado no Brasil, ainda estava no preâmbulo, né? Então a viagem pôde ser feita. A viagem foi feita com um grupo de peregrinos aqui de 32 pessoas, ligadas à paróquia Nossa Senhora das Graças, da cidade do Oceã, que tem o padre Thomas como pároco lá. Então veio um rapaz de São Paulo, o Rogério, que é o que escreve o prefácio do livro, e ele formou esse grupo, juntamente com o padre, para que nós fizéssemos a Rota do Êxodo. O que é a Rota do Êxodo? É percorrer exatamente o caminho percorrido por Moisés, quando ele libertou o povo hebreu do jugo da escravidão do Egito, né? Então, essa peregrinação começou pelo Cairo, no Egito, onde nós visitamos as pirâmides, claro, não podia deixar de ser. Visitamos também a igreja da Sagrada Família, que foi onde Jesus, Maria e José residiram uma parte do tempo, quando eles fugiram para o Egito. Tem lá a gruta onde Maria residiu, juntamente com José e Jesus, enfim. E aí, quando visitamos todos os lugares turísticos do Egito, as pirâmides, a Igreja da Sagrada Família, a Igreja Copta, né, que é um cristianismo ortodoxo específico ali do Egito. Visitamos também o Museu Nacional do Egito, uma coisa extraordinária, porque o Egito é riquíssimo em história, né? Aí depois nós saímos do Cairo e percorremos aquele caminho que Moisés percorreu com o povo hebreu, atravessando o Mar Vermelho, né? Nós atravessamos, claro, não o mar, mas atravessamos pelo Canal de Suez, mas paramos ali no ponto onde ele atravessou para tirar fotos, tudo.
Depois, aproveitando que estávamos ali, saímos da África, entramos na Ásia, aproveitamos e paramos ali também no Monte Sinai, onde ele viveu aquele relato bíblico da sarça ardente, onde ele subiu no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Aliás, estava previsto que o nosso grupo subiria no Monte Sinai, né, para ver o nascer do sol de lá de cima. Mas a temperatura lá estava muito fria, estávamos no inverno, e no sopé do Monte Sinai estava 4 graus. E lá em cima, no alto do monte, 12 graus abaixo de zero. Então, eu não me aventurei aí. Mas teve 4 integrantes do grupo que foram. Tem a foto deles aí no livro, né? 4 ou 5, se não me engano. E depois nós saímos do Egito, entramos pela Jordânia, que foi o caminho que ele fez, né? Passamos por Petra, aquela cidade toda esculpida na rocha, nas pedras. Passamos por uma cidade romana antiga, ali que fica na Jordânia. Passamos na capital Amã. Estivemos no mar Morto, do lado jordaniano. Aí entramos pela Terra Prometida, pelo outro lado, né? Antes nós passamos no Monte Nebo, que foi onde Moisés avistou a Terra Prometida, mas conforme as Escrituras, ele não acabou não entrando nela, né? Aí depois nós descemos o Monte Nebo, entramos em Israel e aí percorremos Israel, todos os lugares santos, Jerusalém, Nazaré, Belém, né? Um fato que emocionou muito você entrar na Igreja da Natividade em Belém e poder tocar com as suas mãos o lugar exato onde Jesus nasceu. São coisas que não têm preço, né? Então, quando eu estava nessa viagem, surgiu a inspiração de escrever esse livro, por quê? Porque eu fui começando a reviver alguns momentos da minha vida e eu percebi que Deus tinha feito maravilhas na minha vida, né? Deus tinha concedido livramentos ao longo da minha vida, Deus tinha me concedido bênçãos, Deus tinha me concedido certos fatos na minha vida que você percebe que não foram coincidências, foram fatos que realmente aconteceram porque houve ali a mão de Deus tocando para que aquilo acontecesse daquela forma. E eu sempre digo o seguinte, às vezes, os anjos que aparecem para nos ajudar não são aqueles anjos de asas que a gente vê nas gravuras, né? São anjos que Deus coloca de carne e osso na nossa vida para dizer assim, olha, percorre este caminho aqui. E você percebe que aquela pessoa te disse isso inspirado em Deus e manda você por aquele caminho, você vai e você sente que naquele momento foi um chamado, né? Olha, vai por aqui. Aquela pessoa foi colocada naquele momento como um anjo de carne e osso para te direcionar o caminho por ordem de Deus. Então, a primeira parte do livro, ela fala sobre tudo isso, né? Sobre essas intervenções de Deus na minha vida. A segunda parte. A primeira fala da sua vida. E a segunda é que conta a viagem. Okay. Da minha vida, mas especificamente das intervenções de Deus, né? Sim. Dos momentos em que Deus agiu na minha vida para me trazer bênçãos. Isso que é contado na primeira parte. E na segunda, a viagem, que foi o coroamento de tudo isso que a gente viveu, enfim. Foram fatos maravilhosos que estão narrados aí. Silvio, e mesmo a primeira parte, a sua viagem foi em fevereiro do ano passado, de 2020. Foi. Assim que eu voltei, a primeira parte, você escreveu o ano passado. Então você escreveu na pandemia, porque você voltou... Na pandemia. A viagem é que não aconteceu na pandemia, né? Aconteceu um pouquinho antes. Sim. Mas o livro foi escrito na pandemia, porque eu tenho uma memória privilegiada. Se a viagem fosse um mês depois, você não viajava. Não aconteceria, exatamente. Ela foi assim, aos 45 do segundo tempo, assim que a gente voltou, estourou a pandemia. Então, está programada agora uma segunda ida, seria a Rota do Êxodo 2, com o mesmo padre, com a mesma agência, está programada para abril agora, quer dizer, eu não sei se será possível, já existe um grupo lá formado, né? Mas eu não sei se será possível por conta da pandemia, né? Provavelmente vai ser adiado, porque a coisa ainda está sem tudo controle. Fechado lá em Israel, né? Está tudo sem controle ainda. Mas muito legal. Então, assim, quando a segunda parte foi exatamente a viagem, o livro tem muitas fotos, maravilhoso. Eu também conheço só Israel, não conheço nem Egito, nem a Jordânia. Foi bacana. Eu conheço a Belém, né, a Palestina, e conheço Israel uma vez mais rápido, e a outra vez aí eu fui também... Nós dois somos cristãos, né, Silvio e eu. O Silvio é católico, eu sou evangélica. Então, uma vez fui com a minha igreja evangélica, uma experiência, assim, para você que crê nesse Deus vivo, né, que lê a Bíblia, quando tiver a oportunidade de ir,
uma emoção muito grande, é muito maravilhoso. E a primeira parte do livro, ele falou, não conta a minha história, mas conta, porque à medida que ele vai falando desses anjos sem asas, né, dessas pessoas, e de como Deus cuidou dele, dos testemunhos da fé, ele vai contando a vida dele, onde ele trabalhou, onde ele estudou, tudo que foi acontecendo. Então, é muito interessante. Silvio escreve muito bem. Quantos livros você já fez, Silvio? Eu não me considero escritor, né? Eu me considero um curioso na área, né? E tudo começou quando eu fiz mestrado. Eu já estava quase para me aposentar, quase no fim da carreira docente como professor, e aí eu nunca esperava chegar nisso, né? Chegar no mestrado, porque para mim era uma coisa assim inatingível, né? Porque mestrado é meio complicado, né? Você tem que prestar uma prova seletiva, como doutorado também, enfim. Aí você presta a prova seletiva, aí você passa por uma entrevista, e aquele futuro orientador, ele vai ter que ver algum sentido na pesquisa que você quer fazer, né? Para que você seja aprovado ou não, né? Então é meio complicado, e o próprio curso em si é complicado, porque você tem matérias eletivas, matérias obrigatórias, encontros com o orientador, e você tem que conciliar tudo isso com o trabalho, né? Então eu jamais imaginava que eu ia conseguir. E eu entrei na Unisantos, no mestrado, e a minha investigação, né, o meu projeto de pesquisa, foi sobre a escola que eu estudei, né? A escola que eu ingressei quando eu vim para Praia Grande, né? Que foi a Escola Estadual Reinaldo Kuntz Busch, que foi pertinho da agência onde a gente trabalhava, né? Essa escola, ela foi criada em 1965, quando Praia Grande nem era um município ainda, Praia Grande era um bairro de São Vicente. Ela foi criada com o nome de Ginásio Estadual de Praia Grande, porque era a única, não existia outra escola na cidade, né? Então, naquela época, a educação pública era diferente, né? A comunidade Praia Grande se envolvia com a escola, né? Os pais, por exemplo, nas festas juninas, né, eles passavam a noite inteira lá construindo barracas para a festa no dia seguinte. Quer dizer, a escola ela era como se fosse uma extensão da comunidade, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre essa escola, né? Eu conto um pouco da história dessa escola e conto como que naquela época, mesmo num período de exceção, porque nós vivíamos no regime militar, havia uma escola na Praia Grande que formou realmente para a cidadania, né? Todas as pessoas que hoje ocupam cargos de destaque, que moravam na Praia Grande naquela época, passaram pelos bancos dessa escola. E aí, quando eu terminei o mestrado, fiz a defesa da dissertação, aí surgiu a ideia de escrever um livro. Então, está aqui, né? Memórias de uma Formação Cidadã, Escola Estadual Reinaldo Kuntz Busch, que é essa aqui, da foto, na época em que ela foi construída, né? E por eu gostar tanto daquele período, foi um período que marcou para mim, antes mesmo do mestrado, antes de ter ideia de mestrado, enfim, por ter sido um período que marcou, eu realizei vários encontros com a minha turma, a turma que se formou comigo lá do ginásio e também do colegial, né? Eu tenho fotos aqui na contracapa dos encontros que a gente fazia com essa turma. Esse encontro aqui de baixo, que foi em 2014, 2015, teve até a cobertura da TV Tribuna, que teve lá cobrindo, né? E aí, quando terminou, quando eu fiz a defesa da dissertação, aí tive a ideia de transformar a dissertação num livro, o livro estava aqui, aí peguei gosto, comecei a escrever, mas por mera curiosidade, tá? Não me considero um escritor, né? Você escreve muito bem. O seu livro, eu gosto muito de ler na cabeceira, eu deixo a Bíblia, uns 3 livros, e eu leio toda noite. E realmente os outros ficaram para lá, porque eu mergulhei nesse livro. Você escreve, é gostoso, eu sei parte da sua história. Então foi bem bacana. Faz a coisa de maneira meio artesanal, né? Porque as edições têm que ser limitadas, porque não tem patrocínio, não tem nada. E aí a gente, no lançamento, tenta recuperar alguma coisa daquilo que gastou, né? E como a época da juventude, a época que para mim marcou muito, foi a época do Exército Brasileiro, eu tenho um orgulho enorme em ter servido o Exército, né? Em ter sido militar. Enfim, servir a pátria para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu guardo isso com uma recordação, com um carinho enorme, né? E depois o segundo livro foi isso, né? Lembranças da Caserna, quando eu servi aqui, exatamente, você tem aí, né? Eu servi Esse eu ainda não li. Esse o meu marido ganhou num encontro que nós fizemos há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu acho. Por aí. E estava nas coisas dele. Então, eu me lembrei disso um pouco antes da gente começar a nossa conversa. Falei, deixa eu pegar lá, porque esse eu tenho, mas aí ele vai agora para a cabeceira, vou ler ele agora. Bem legal. Você vai gostar, porque a gente, quando está no Exército, a gente vive fatos e situações inusitadas, né? E eu conto isso daí com certa riqueza de detalhes, né?
daquele ano que eu passei no Exército, que foi nesse quartel aí da capa do livro, ali em São Vicente, que na época chamava 2º Batalhão de Caçadores. Hoje mudou o nome para 2º BIL, Batalhão de Infantaria Leve. Então, eu servi ali, passei um ano ali. Foi o ano mais bacana da minha vida, né? Eu estudava à noite, estava no último ano do ensino médio, me formei esse ano. Então, eu conciliei as duas coisas, né? Comecei a reunir o grupo que se formou comigo e escrevi esse livro também, porque foram momentos que marcaram a minha vida naquela época, né? O Exército realmente foi... Eu tenho muito orgulho em ter passado pelo Exército Brasileiro, e ter servido, e ter sido militar. E eu considero que foi o meu primeiro vínculo empregatício, porque a gente tinha um vínculo oficial com o Exército, a gente tinha um registro, tinha carteira, tinha um salário, né? Então, para mim, foi o primeiro vínculo. O meu primeiro emprego foi o Exército Brasileiro, né? Bacana. E aí eu descrevo aí com riqueza de detalhes. E são 5 livros, nós já falamos de 3. E os outros 2? O outro também fala sobre, eu não estou com ele aqui, mas ele também fala sobre a escola, né? Mas esse outro fala especificamente da minha turma, a turma que se formou comigo em 78. Foi a primeira turma de ensino técnico profissionalizante dessa escola. Então, eu conto como iniciou o curso, por que se tornou profissionalizante, detalhes da turma que se formou comigo naquela época, enfim. E o outro aqui, né? Eu até levei esse livro para a nossa amiga Leninha, esse não, o do Exército também, né? E depois acabei esquecendo de levar esse para você, mas esse aqui você vai ter também, você precisa ter esse, né? Esse aqui é do Rotary Club, né? Eu sou rotariano como você, faço parte do Rotary Club de Praia Grande, e em 2018, em dezembro, o Rotary de Praia Grande completou 50 anos de existência. Então, aqui nesse livro eu conto a história do Rotary Club nesses seus 50 anos, né? Tudo que o Rotary fez pela comunidade aqui, né? O Rotaract, o Interact, que eu também fiz parte, fui fundador dos dois. Então, eu conto aqui grande parte da história que eu vivi no Rotary, porque mesmo quando eu era rotariano, eu já era interactiano, eu já era rotaractiano, e, de qualquer forma, eu fiz parte da família Rotary, então muito do que está escrito aqui foram histórias que eu vivi dentro do Rotary, né? Os 50 anos do Rotary Clube de Praia Grande. Foi muito engraçado que eu levei esse livro em Portugal, né? Quando nós fomos a última vez agora, e houve um encontro lá, né, de rotarianos em Lisboa, do Brasil, de Portugal, que eu tenho amigos que moram lá, que são do Rotary, enfim. E aí eu presenteei o presidente com esse livro, né? Ele olhou a capa, né? Falou assim: isto aqui é o Rio de Janeiro, né? Eu falei assim: meu amigo, eu vou escrever um livro sobre o Rotary Clube da Praia Grande, foto do Rio de Janeiro? Não, aí é Praia Grande, né? Porque alguns portugueses acham que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro, né? Entendeu? Porque foi a capital do Brasil. Turista, né? E o turista também tem a imagem do Rio. É a cidade mais portuguesa do Brasil, porque, afinal de contas, ela surgiu assim como uma cidade promissora e progressista quando a família imperial se mudou para lá em 1808, né? Então, uma cidade que tem muitos portugueses, você sabe disso, né? Você é torcedora do Vasco da Gama. Entendeu? Eu morei no Rio na minha infância. Eu morei de 1 a 6 anos no Rio. Então, tem muitas... Sabia, eu não lembrava. Então, tem muitas entidades de expressão portuguesa no Rio de Janeiro, muitos ranchos folclóricos, quer dizer, é a cidade mais portuguesa do Brasil, né? Então, alguns portugueses lá de Portugal acham que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro, e eu jamais ia pôr uma foto do Rio de Janeiro para falar da Praia Grande. Para falar da Praia Grande, né? No fundo, até fiquei lisonjeado. Praias, né? Sinal que a foto está boa, né? É sinal que a Praia Grande está bonita, né? Você me confundiu com o Rio de Janeiro. Interessante, muito interessante. Mas é isso, então, enfim. Muito bacana. E isso tudo, essa história toda, você disse que tem uma memória privilegiada, escreve super bem e não é escritor, tá bom, tá bom. Sim, mas então, é bacana. Ô, Silvio, olha só, uma pessoa que é do Rotary, uma pessoa que está lá no coisa, ou que quer saber da viagem e quer comprar um livro seu, como é que ela faz? Como é que entra em contato com o Silvio? Tem alguma rede social ou WhatsApp que você queira divulgar alguma coisa? Eu estou no Facebook, meu nome inteiro é Silvio Luiz dos Anjos, me encontra lá, né? Ou através do WhatsApp, né? O WhatsApp é 997117790, ou então através do e-mail, né? E-mail silvioluiz@bol.com.br. Silvio Luiz tudo junto, tudo minúsculo e termina com S, não com Z, né? Se for Silvio Luiz com Z, vai cair lá em Curitiba, que eu acabei fazendo amizade com o Silvio Luiz com Z, né? Que mora em Curitiba, porque muitos e-mails meus iam para ele e os dele vinham para mim, porque as pessoas confundem, né? O meu é Silvio Luiz com S, o dele é com Z.
Só muda isso. Depois é @bol.com.br. Então, para não ter confusão ir lá para Curitiba... Legal, a assessora vai estar colocando aí na sua frente os contatos, né? Para facilitar. Para ir lá para Curitiba, eu acabei conhecendo essa pessoa, por acaso, em função do e-mail, né? Porque só muda o Z e o S do final, né? E aí muitos e-mails meus iam para ele, dele para mim, e para não confundir, então, eu deixo bem claro, Silvio Luiz com S. Sim. Mas uma coisa que a gente faz questão de frisar, e isso está no livro, né? Foi a grande transformação da minha vida quando eu resolvi arriscar tudo, largar aquele meu emprego de 15 anos na Caixa Econômica Federal para concretizar o sonho de ser professor, né? Isso está relatado no livro que você leu. E é o tema, né? E é o tema da nossa conversa, é o desafio da mudança. Então, eu quis falar dos livros, das outras coisas um pouco antes, mas o nosso tema é exatamente isso. Aí eu vou fazer um parêntese. Eu trabalho muito com transição de carreira e com gestão de carreira. Eu sou coach, né? Sou psicóloga, mas eu trabalho como coach, e seja aquele trabalho de coach executivo, que eu atendo diretores, né, ou gestores, gerentes executivos, gerentes regionais de uma empresa, ou o coach individual, né, que a pessoa está tratando da própria vida, a gente chama de life coach, e nesse meio entre o profissional e o pessoal tem o coach de carreira, né? E dentro disso, principalmente, Silvio, da pandemia para cá, aumentou muito a procura, porque a pessoa não sabe se a empresa vai fechar, se a empresa vai te mandar embora, e quem investe em você é você mesmo, né? Não é a empresa só que investe na sua carreira, né? No seu desenvolvimento. Então, bastante gente procurando e fazendo o coach de carreira, visando ou uma gestão melhor da sua carreira, ou até uma transição, né? Naquela época que aconteceu com você, o coach ainda não estava no Brasil, né? Não existia, você não passou por isso, mas hoje, quem tiver aí, quiser fazer, a gente faz com sessões online. Há 3 anos que eu faço sessões online. Então, a gente faz 10 sessões, no mínimo, né, um pacote com 10 sessões, onde a gente vai trabalhar tanto a questão do comportamento quanto a competência, começando a trabalhar um pouco da competência, para que você desperte e tenha, potencialize, né, o melhor de si mesmo. Fechando parênteses, então, vamos ouvir o desafio da mudança do Silvio Luiz com S. Eu queria ser professor, né? E quando eu saí do Exército, eu fiz curso pré-vestibular, tudo, e no final do curso, eu acabei arrumando um emprego no Bradesco, né? No final de 1979, quando eu estava terminando o cursinho, eu fui admitido no Bradesco, foi o meu segundo vínculo, né? O primeiro tinha sido o Exército, como eu disse. E aí, estando no Bradesco, eu fui prestar vestibular para 2 coisas, educação física, que era o que eu queria, né? E como eu trabalhava em banco, também prestei para administração de empresas. Naquela época, entrar na faculdade não era coisa fácil, você lembra disso, né? Hoje é tranquilo, né? Esses 2 cursos que eu citei, que eu fiz, eles hoje estão até disponíveis em EAD, né? Então, hoje é tranquilo, né? Acho que o único curso realmente que hoje é bastante concorrido mesmo é medicina. O restante é tranquilo, né? Mas naquela época não era. Mesmo os cursos menos concorridos, havia concorrência, era difícil entrar, eu prestei nas 2, né? Eu passei nas 2, mas aí eu acabei sofrendo influência de colegas, de amigos, da família. Pô, você trabalha no banco, você vai fazer educação física para quê? Isso não vai te servir para nada. Poxa, que é isso? Aí tem um colega de banco que trabalha no Bradesco até. Não, me desculpa, tá? Educação física não é faculdade. Você vai fazer educação física, isso aí é recreação. Para com isso, sabe? E quando a gente é jovem, né, a gente está iniciando a juventude, a gente se deixa influenciar, né? Então, eu fui fazer administração de empresas, né? Me formei, né? Foi um curso que eu fui me arrastando, porque realmente não, né? Não tinha a ver, né? Não era exatamente o que você queria. Não tinha afinidade, né? Então, aí depois, quando eu saí do Bradesco, né, eu prestei o concurso para a Caixa Econômica Federal, isso foi em 1980, a Caixa demorou para chamar, né? Eu até achei que
o concurso já tinha caducado, que eu não ia mais ser chamado. Aí eu ingressei na Polícia Militar. Veja só, eu, policial militar, eu não tinha vocação nenhuma, eu não tinha nenhuma tendência para policial, não fazia parte do meu perfil, né? Mas eu gostava do militarismo, fui, encarei, prestei a prova para soldado, ingressei, fiz a escola de soldado lá no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, lá em São Paulo. É uma carreira extraordinária para quem tem perfil. Eu não tinha, né? Mas fui até o fim. Aí, quando eu estava, você deve ter lido no livro, né? Quando eu estava no finalzinho da formação, a Caixa me chamou, né? Foi como se Deus dissesse assim: eu não quero você na Polícia Militar, eu tenho planos melhores para sua vida, né? E botou a Caixa na minha frente, quase com o concurso já caducando. Aí eu larguei a Polícia Militar, fui para a Caixa. Uma carreira extraordinária, policial militar. Se eu tivesse continuado, possivelmente eu seria um oficial aposentado, seria um sargento, mas enfim, eu não tinha o perfil, então achei que valia a pena eu ter saído para poder ingressar na Caixa. Não foi uma opção errada. Ingressei na Caixa em 1982, né? Nunca vou esquecer o dia que eu ingressei na Caixa, né? Foi uma coisa maravilhosa. Foi no dia que o Brasil foi desclassificado da Copa pela Itália, lembra? No estádio Sarriá, 1982, com 3 gols do Paulo Rossi. Foi nesse dia que eu lembro do gol. Foi nesse dia que eu assinei meu contrato de trabalho com a Caixa e me tornei bancário da Caixa Econômica Federal. E fui também, por obra de Deus, designado para a Praia Grande, que era onde eu morava. Eu podia ser designado para qualquer lugar, mas fui designado para a Praia Grande e vim para a Praia Grande trabalhar como bancário na Caixa. Terminei a faculdade de educação, aliás, de administração de empresas, já como funcionário da Caixa. E passei alguns anos na Caixa, lá na agência Praia Grande, né? Eu fui admitido em 82, já trabalhei, o único lugar da Caixa que eu trabalhei foi lá. Você trabalhou em diversas agências, né? Você saiu da Praia Grande, você começou em Juiz de Fora, né? Depois veio para Praia Grande, depois foi para Santos. Aí já que você puxou, aí eu vim para Santos, aí eu fui para São Vicente, que é ser gerente, e já que a gente está falando dessa empresa que a gente ama, né? De São Vicente, eu passei para a superintendência, fui ser consultora de loteria e depois fui ser gerente regional. E a nossa regional era desde Bertioga até a divisa com o Paraná, 23 cidades. E superintendente regional? Não. Eu fui gerente regional. Não, eu fui gerente regional. Não, eu era gerente regional de governo e judiciário. Eu lidava muito com os prefeitos, lidava um pouco com os juízes e muito com os prefeitos. E aí, no finalzinho, né? Depois que eu tive eu tive uma gravidez com 50 anos, né? E aí, depois desse período, eu acabei saindo da função. Aí eu trabalhei numa parte de conferência da agência, completando o meu tempo, né? A Girete, que chamava na época, e trabalhei na agência Rangel Pestana, e de vez em quando cobria na agência Amador Bueno, né? Então, foi essa. Aí, quando eu saí mesmo da minha função regional, eu fiz igual você, eu trabalhei do lado da minha casa na agência do Gonzaga. Mas aí o pessoal ficava me chamando, não, você tem muita experiência, vem para cá. Eu fui um período para a Girete, funcionava na agência Santos, e depois lá no Canal 1. Então, para mim, eu tive uma carreira de sucesso na Caixa, trabalhei 31 anos, foi maravilhoso, eu fiz essa escala, fiz muitos amigos, mas cada um tem o seu caminho, né? E é disso que o Silvio está falando. E na hora de mudar é difícil, é um desafio, ele está detalhando, ele vai voltar ali, né? É esse desafio que ele está compartilhando com a gente. Eu vou contar agora, paulatinamente, o que aconteceu, né? Mas antes, por exemplo, já que você tocou nesse assunto, eu nunca esqueci uma frase de um professor na Faculdade de Educação Física, né? E eu estava na Caixa nessa época, né? Eu comecei a fazer a Faculdade de Educação Física na Caixa ainda, e esse professor, eu já tinha intenção de sair, né? Não sabia como ainda, mas tinha intenção, né? E esse professor, ele disse assim, a partir do momento, nunca esqueci isso, né? A partir do momento que você abraça uma profissão, você passa a viver daquela profissão, e você passa a depender daquela profissão, esquece, você não muda mais. Ele disse isso. E eu olhei para ele e falei assim, não vai ser bem assim, né? Eu vou mudar e vai dar certo. Bom, sim. Mas eu ingressei então, volta, na Caixa... né? Volta, porque você ainda nem contou da Faculdade de Educação. Sim. Eu ingressei na Caixa em 82, né?
para mim foi assim algo maravilhoso na época, né? Eu fiquei deslumbrado, né? Por quê? Porque eu fui para São Paulo fazer o curso de integração, não sei se lá em Minas tinha, devia ter, né? Tinha, eu fiz em Belo Horizonte. Quando a gente ingressa, tem um curso de E eu integração. era instrutora do curso de integração. No meu final, que eu saí da gerência regional, eu era professora de funcionários, né, que se chama instrutoria. E eu dava esse curso de integração. É uma coisa espetacular, a pessoa que está entrando na empresa e você poder acompanhar. Poucas empresas oferecem isso, né? Essa oportunidade de você fazer um curso de integração para você conhecer a empresa. A Caixa fazia isso, não sei se ainda faz hoje, né? Então, você ia uma semana para São Paulo, você, como era Minas, foi em Belo Horizonte, eu fui para a capital, e olha que engraçado, né? Eu acho que eu conto isso no livro até hoje. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei no hotel. Você contou. Nunca tinha ficado. Então, eu ficava deslumbrado, né, com o hotel. Nossa, é um quarto, café da manhã. Né? Meu Deus, né? Então, quando eu estava sentado na mesa e a mulher vinha trazer, ela trazia o leite, o pão com manteiga só, e eu me servia só daquilo. Porque eu achava, por exemplo, que se eu fosse na mesa pegar as frutas, o iogurte, essas coisas, eu tinha que pagar a parte, entendeu? Então eu não ia, né? Eu tinha que economizar, né? Só o Silvio. E quando eu saí do quarto, eu arrumava a minha cama. Falei, de repente, vão entrar no quarto, o que vão pensar? Deixei a cama desarrumada, entendeu? Umas coisas malucas, né? Falta de experiência, né? Falta de fazer, né? Chamava-se Hotel Amália, ficava ali do lado do Mapping, né? Aquela empresa, aquela loja de departamentos que não existe mais. Então eu saía dali para a Avenida Paulista, onde era o curso de integração, mas ficava deslumbrado com aquilo, né? Aí eu fui tirar foto com o crachá. Nossa, aquele crachá para mim é uma coisa maravilhosa. Silvio, eu nunca tinha passado. Antigamente, as pessoas, elas ficavam muito tempo no emprego. Você sabe que hoje tem um amigo meu que fez uma entrevista para emprego ano passado e o RH que o atendeu falou, excelente, você tem um perfil de 2 em 2 anos, eu vejo que você troca de empresa, você está em busca do... Então, hoje, o que é muito valorizado é essa troca. Né? Antigamente, você ficou 14 anos na Caixa, não é isso? Eu fiquei 31. Então, né, muitas pessoas antigamente trabalhavam 10, 15, 20, 30 anos. Isso hoje, isso era muito valorizado, meio que assim, você trabalhou só nessa empresa. Hoje não, hoje é o inverso, né? Eles querem que você busque, que essa mudança que você fez naquela época de forma tão difícil, com tanta dúvida, hoje em dia ela é incentivada, ela é valorizada, as pessoas vão em busca do crescimento mudando. É muito estranho isso, né? Eu acompanho pessoas que estão nessa fase de transição e é outro momento, né? A gente está falando do passado, a gente está lembrando a vida do Silvio, mas hoje em dia o momento é outro, né? As coisas mudam bastante, né? Sim. E eu trabalhei na Caixa há 14 anos, como você disse, né? E eu não tenho nenhuma reclamação da Caixa como empresa, né? Foi um dos melhores empregadores que eu tive. A Caixa era uma empresa que sempre honrava seus compromissos com pontualidade, você não precisava cobrar nada, né? A Caixa sempre foi uma empresa nota 10. Mas eu queria ser professor, eu não queria, né? Então, eu fiquei assim, quando eu estava com 4, 5 anos de Caixa, eu falei, eu vou fazer a faculdade de Educação Física, vamos ver o que vai dar, né? Aí eu fui fazer a faculdade, né? Muitas pessoas falam, esse cara tá louco, né? Ele trabalha na Caixa, né? Fazer faculdade de Educação Física, que tem uma coisa com a outra, sabe? Ele deve estar pirado, né? Mas eu fui. O nosso colega, o Zé Roberto, que trabalhava com a gente, foi comigo. Infelizmente, ele não foi até o fim, né? E deveria ter ido, porque é um cara que ama o esporte também, é um grande jogador de futebol, né? enfim. Hoje, como aposentado, ele teria mais uma opção. Mas, enfim, ele desistiu na época, não foi até o fim. Mas eu fui até o fim, né? E as pessoas até zoavam, né? Ele fazer educação física, cara, tá louco aí. E se ele chegar a se formar, ele vai pendurar o diploma, cara, né? Eu ouvia essas coisas, eu ficava meio chateado, vamos ver o que vai dar, eu vou, e fui, e fiz, né? E me formei em 94, né? O gerente nosso, na época, o Amadeu, você deve lembrar dele, já falecido, infelizmente, e uma vez eu estava saindo, falei assim, eu vou embora que eu tenho que ir para a faculdade, e perguntando, mas o porquê disso? Qual a finalidade de você fazer esse curso aí? Sabe, o que você pretende, né? Eu não ia dizer para ele que eu tinha a fim de sair da Caixa, né? Mas eu falei, não, é que eu gosto de esporte, eu sempre gostei de educação física na escola, né? Contemporizei, né? Bom,
Eu me formei em 94. Quando eu me formei, né, no ano seguinte, lá pelo mês de novembro, a Emília, nossa colega japonesa, falou assim para mim assim, você viu? A Caixa vai lançar um programa de desligamento voluntário. Eu falei, onde você viu isso? Saiu na Folha hoje, né? Foi no fim do expediente. Eu corri na banca para pegar o jornal. E estava lá na primeira página, né? Caixa Federal. Não tinha Caixa internet, Federal, né? Não tinha. não tinha nada disso, Não né? tinha ideia, Caixa porque você Federal. falando assim, vai imaginar. Ela viu uma notícia na Folha, comentou com você, mas não tinha essa comunicação, né? Está Não, falando nada. para os jovens, né? Que Não, não existia celular, não existia hoje em computador. dia era só você pegar o celular, digitar lá a Caixa, demissão voluntária, a notícia saía, você já via sem sair da agência, né? Lógico, Mas por não, e-mail, qualquer coisa, não existia nada disso, né? eu corri na banca da esquina, comprei o jornal, né? Era a última folha, o último exemplar, estava lá, né? Caixa lança programa de demissão. Puxa vida, essa é a minha chance, né? Aí eu me inscrevi, mas eu me inscrevi com o coração muito apertado, né? Porque eu não tinha nenhuma perspectiva. Eu era formado só em educação física, não tinha perspectiva, não tinha prestado nenhum concurso para ser professor, nada, né? A minha ideia era sair para poder exercer a atividade de professor, que eu ainda ia ver onde seria, né? Eu ia me inscrever para ser professor da rede estadual, ia prestar concurso por aí, enfim, não tinha nada assim, né? Mas com muita dor no coração eu me inscrevi. Eu me inscrevi assim, e na noite que eu me inscrevi, está no livro isso, deve ter lido, né? Eu não dormi. Eu não dormi. Na noite em que eu mandei no malote a minha inscrição, para aderir ao programa de desligamento voluntário da Caixa, eu não dormi aquela noite. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Meu Deus, eu vou sair, eu vou para... Sabe? Aí você começa a pensar logo nas desgraças, né? Nessa hora vem na mente só as coisas E a ruins. família, né? Você tinha responsabilidade da É, esposa, filhos, essas coisas. vou passar fome, porque eu vou ter dificuldade, eu vou ter que pagar um plano de saúde, eu não devia ter feito isso. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na agência foi ligar para o departamento pessoal lá em São Paulo. Escuta, olha, eu mandei aí, mas eu posso desistir ainda se eu quiser? Não, não pode. Ah, então tá bom. Aí deu aquele alívio, né? Mas aquilo é um processo longo, demorou mais ou menos um mês para ir sair. Nesse mês, a angústia aumentava, né? Aí teve um dia que parece que deu um estalo, né? Eu conto no livro também. Nós temos um amigo em comum, que era lotérico na época, o Avedis, né? Ele nem sabe disso, quando ler o livro vai saber, né? E eu falei para ele, olha, foi lançar, eu não contei para ninguém ainda, eu tinha contado para ninguém, só minha mulher sabia que eu tinha me inscrito no programa de desligamento, né? Ninguém sabia. Aí teve um aniversário lá na casa do Avedis, ele me convidou, acho que era do filho dele, não lembro. Aí eu chamei ele de lado e conversei, Avedis, olha, eu queria confidenciar uma coisa, teve uma inscrição num programa de desligamento da Caixa, eu me inscrevi, eu quero sair, eu quero partir para uma outra aí, ser professor, enfim, mas eu estou com o coração apertado, sabe? Eu não sei se eu fiz certo, eu não sei se esse é o caminho. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, você não acredita em Deus? Vai dar tudo certo. Você não tem o que temer. Ele falou isso. E eu senti que aquilo foi, né, como eu escrevo no livro, né, que há momentos em que Deus coloca anjos na nossa frente para nos transmitir recados dele, para nos direcionar o caminho. Eu entendi isso como uma mensagem, né? E a partir daí, tranquilo. Eu fui em São Paulo, me demiti, né? E naquele mesmo ano surgiu o concurso para professor da prefeitura. Foi o primeiro concurso aqui da prefeitura de Praia Grande para professor de ensino fundamental, né? E eu fiz e passei, né? Não fui chamado ainda, demorou também para ser chamado, né? Aí eu cismei de querer fazer faculdade de Direito, fui lá, fiz um ano, desisti, enfim, até que eu fui chamado e fui empossado no cargo, me tornei professor, que era aquilo que eu queria, né? Aí, como diz é um cara que escreve livros, um médico, né? Nunca desista dos seus sonhos, né? Então, eu acreditei que seria possível, né? E olha, quando eu saí da Caixa, quando eu optei por sair da Caixa, não era uma coisa fácil, né? Porque é aquela velha história que eu tinha ouvido, né? Quando você depende do salário, quando aquele salário é importante para você sustentar a sua família, você não muda mais. Eu não acreditei nisso, não, muda sim, né? E eu resolvi encarar sem nenhuma perspectiva. Houve até, não sei se você se lembra, teve um colega nosso que aderiu também, eu não sei se foi Carlos Alberto, lembra dele?
ele trabalhava na agência, era caixa com a gente, aconteceu uma tragédia, porque ele saiu e ele não conseguiu se colocar e ele acabou até se suicidando, enfim, foi uma história muito triste, né? Muito triste. E eu quando lembro disso, então, falei, por gente... isso, então deixa eu fazer um parênteses aí, por isso as coisas têm que ser bem pensadas, né? Hoje em dia é diferente, as coisas são mutáveis, mas toda escolha que você vai fazer, ela tem que ser, porque o Silvio, ele tinha dentro dele essa convicção. Ele queria trabalhar como professor, ele fez uma outra faculdade se preparando para isso, para fazer o concurso, para trabalhar de alguma forma, né? E esse outro exemplo que ele deu é uma coisa que a gente, na época, sofreu muito, porque o suicídio, a gente tem aí o mês de Setembro Amarelo, né? Que é esse alerta, né? Contra, né, o suicídio, e para que a gente, que antigamente não se falava em suicídio, se escondia quando era nesses casos, porque dizia que ia propagar a mídia, e hoje não. Hoje, todo o conceito é que nós devemos ouvir. Ouça, porque às vezes é um pedido de socorro da pessoa, a pessoa ela dá os sinais, a vida não me interessa, não era aqui. Quando ela começa com essa conversa, procure uma ajuda profissional, um psiquiatra, um psicólogo, né? Faça o atendimento. E assim, e você que tem contato com essa pessoa que manifestou além dessa coisa, dê apoio, escute, ouça, porque eu não posso deixar a sua fala passar assim, porque eu sempre em palestra, quando eu faço palestra presencial, né, fazia fora dos tempos de pandemia, eu sempre dedico uns minutos para falar sobre isso, porque, olha só, o Brasil ele está entre os primeiros sempre do número de suicídios. Quando aconteceu essa tragédia, você morava na Bahia? Você ainda trabalhava na agência lá? Não, mas eu me encontrei com ele um pouco antes, ele estava se preparando, pensou em fazer um concurso, não passou. E eu me lembro da minha conversa com ele, eu conversei bastante coisa assim, e eu fico pensando, né? A gente sempre pensa no que, né? Antigamente não tinha um celular para você ligar, né? Às vezes a pessoa não sabia também o número, né? Que hoje em dia a CVV, Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho 24 horas, a hora que você não estiver bem, que você tiver coisa. Eu estudo nesse curso que eu te falei de neurociência, que, na verdade, a pessoa que comete suicídio não é que ela quer morrer, ela quer parar de sofrer. Então, é diferente, né? A visão, porque a nossa visão, como que ela pode morrer, como que ela não pensou nos outros? Não, são duas coisas perigosas. Uma é que ela quer acabar com o sofrimento dela, aquela angústia, aquele arrependimento, seja o que for, como também ela quer parar de incomodar os outros. Eu estava falando do índice de suicídio, então, assim, além do Brasil ser o maior, São Paulo é o maior, e a Baixada Santista tem um índice altíssimo, e a maior faixa etária de suicídio, ela vai dos 16 aos 25 anos, mais ou menos. É a faixa, infelizmente, e a segunda é a dos idosos. Então, assim, a gente tem que estar atento a quem está do nosso lado. Exatamente, porque a gente, às vezes, não acredita. E você, às vezes, quando sabe do suicídio de uma pessoa, você fala, mas como? A pessoa tem tudo. Não. Primeiro, sem julgamento, né? Mas a pessoa estava pedindo um socorro de alguma forma, né? Ela estava hoje em dia, a doença do século é a depressão, e a depressão leva ao suicídio. Então, a pessoa entra naquele, né? E ela não vê outra saída. Então, uma saída é se livrar do sofrimento, e a outra saída que esse jovem pensa, ou esse idoso pensa, é que assim, eu não quero mais incomodar ninguém. A minha vida não está sendo útil, eu estou atrapalhando outras pessoas, então vai ser melhor para as outras pessoas se eu não estiver aqui, né? E isso não é verdade. Mas naquele momento, para aquela pessoa é. Então a gente tem que ter muito respeito com essas pessoas e a gente tem que começar a praticar essa escuta ativa. Eu vou falando, não, eu tenho que parar e ouvir o que está dentro do outro, né? Isso até é um pouco do que a gente faz no corpo. Ouvir o que está ali para dentro, deixar ele trazer.
Às vezes ele está dizendo uma coisa que não é bem aquilo na sua visão, mas não importa, é na visão do outro, tá? Então, eu tive que abrir, porque você trouxe, e eu não posso deixar passar em branco um tema que é tão... Além de coach, né, você é psicólogo, então você sabe perfeitamente o que você está dizendo, né? Sim. Porque as pessoas procuram o psicólogo em condições como essa, né? Então, sim. Sim. E aconteceu essa tragédia. Sim. E aconteceu essa tragédia na agência e eu fiquei assustado, né? Falei, meu Deus, poderia ser comigo, né? Nossa. E tudo isso me assustou muito, porque ele estava se preparando para um concurso para técnico do Tesouro Nacional, TTN, né? E tinha certeza que ele ia passar, né? Ele se preparou, fez curso preparatório e tal, e acabou não passando, e aí, infelizmente, a tragédia foi grande, né? Mas, enfim, aí eu fiz o concurso, passei e me efetivei, mas até quase a aposentadoria, eu ainda tinha dúvidas, né? De se eu tinha feito, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas já estava, como é que se diz assim? Já estava resolvido, né? Era aquilo que eu queria, me realizei com aquilo, mas eu ainda fiquei, e se eu, sabe aquelas perguntas que vem naquela revista super interessante? E se tivesse acontecido isso, né? E se, né? E sempre vinha, e se eu não tivesse saído da caixa? E se eu, né? Mas até a aposentadoria eu ainda estava com aquela dúvida, será que eu fiz certo ou não? E depois que eu aposentei, eu tive certeza de que eu tinha feito certo, porque Deus mostrou para mim que era aquilo que Ele queria para mim, né? O livro deixa bem claro isso. Você trabalhou quantos anos? Você foi diretor também, mas quantos anos na educação você trabalhou? Quase 25 anos, né? Nossa. Então, depois que eu saí da caixa, os horizontes se abriram para mim, né? Como se tivesse aberto vários horizontes, né? Pra você ter uma ideia. Eu estava na caixa, parecia que eu estava assim numa redoma, né? Eu tinha medo, eu tinha pavor de ser transferido de agência, né? Eu tinha pavor. Eu sair da Praia Grande, eu vou ter que pegar, eu ia trabalhar a pé, né? Da minha casa, vou ter que pegar condução, vou ter que gastar com gasolina, vou ter que gastar com alimentação, que é um gasto que eu não tenho agora. Vai que não dá certo, vai para outra agência, entendeu? Eu tinha pavor, né? Não queria sair da Praia Grande de jeito nenhum. Depois que eu fui para a educação, essas coisas de trabalhar em vários lugares se tornou para mim uma coisa assim tão natural, né? Tantos horizontes se abriram. Eu dei aula em escolas de periferia, eu dei aula em escolas de centro, eu fui diretor de escola da Zona Leste de São Paulo, porque depois que eu ingressei no magistério, né? Eu fui fazer pedagogia, né? Me formei em pedagogia também, aí me habilitei para ser diretor de escola, prestei concurso para ser diretor, fui chamado, fui empossado no cargo, fui diretor de escola da rede estadual, e para você ter uma ideia, eu fui para São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, um lugar que eu jamais tinha pisado, né? Então, na hora que eu fui escolher, a sessão de escolha é feita no prédio da Secretaria de Educação, na Praça da República, né? Então, quando eu fui escolher, não tinha vaga na Baixada. Eu tive que escolher São Paulo, né? E para não perder o concurso, eu tinha 2 cargos aqui de professor. Eu abri mão de um cargo, pedi licença do outro e fui. Fui para São Paulo na perspectiva de ser removido para cá. E realmente eu fui removido para cá depois de um ano, tudo. Mas você imagina, você trabalhando em São Paulo, né? E você subindo e descendo, fui obrigado a morar lá. Para quem não queria sair da Praia Grande para uma agência a 10 minutos. Exatamente. Aí eu fui para São Paulo, na Zona Leste, Jardim Robru, né? Um lugar complicado, né? E muito aprendizado junto de tudo, nossa, né? Das pessoas. Periferia da periferia mesmo, né? Mas olha, eu fui muito bem tratado quando morei em São Paulo. Fui bem tratado pelos funcionários da escola, pelas pessoas da diretoria de ensino. Fui muito bem tratado, fui muito bem acolhido. Pra você ter uma ideia, uma senhora que trabalhava na escola, na limpeza, o filho dela tinha casado recentemente, e bem em frente à escola onde ela morava, falou assim, tem um quartinho aí na minha casa, com banheirinho, tudo, era do meu filho, você não quer morar lá enquanto você está aqui? Olha só, né? A funcionária da escola me oferecendo para morar na casa dela. Sim, eu fui. Sim. Durante a semana eu ficava lá e descia no fim de semana. Sim. Eu fui muito bem acolhido, fui muito bem tratado, né? E depois de um ano eu consegui a remoção para cá, né? Aí eu reassumi o meu cargo de professor aqui, porque tem o acúmulo que é permitido, né? De professor com diretor de escola. Passei a ser diretor no estado e professor aqui na rede municipal. Mas quando eu cheguei aqui, eu não encontrei o mesmo ambiente que eu encontrei lá em São Paulo, né? O ambiente aqui foi um ambiente, para mim, né, foi um ambiente hostil, tanto na escola que eu me removi, quanto na diretoria de ensino. Ô Silvio, deixa eu puxar você aqui para o tema.
você está contando os detalhes, que são muito legais, né, da sua jornada, mas qual foi assim, o grande desafio da sua transição de carreira, da sua mudança, de sair do banco, que era uma estatal, que você tinha, né, concursado, nunca seria demitido, né, a princípio, né, e ir atrás do seu sonho de ser professor, fazer novamente um concurso, e mais um concurso de diretor e tal. Qual o maior desafio para o Silvio em fazer essa transição de carreira? O desafio foi o medo, foi a insegurança, né? Você não sabia o que encontrava na frente. A gente estava caminhando por uma estrada escura, que você não sabia onde ia dar, né? Então, o medo e a insegurança de você pedir demissão, de você aderir ao plano de demissão voluntária, né? Que eu fiz, né? Você recebe aquela indenização em cima, mas o dinheiro acaba. E aí, como é que fica o futuro, né? Então, eu teria que correr atrás de uma coisa que ainda não estava nada certo, eu não tinha feito nenhum concurso, eu não tinha me inscrito em nenhuma diretoria de ensino para dar aula, não tinha entregado currículo em nenhuma escola particular, nada. Comecei a fazer isso depois que eu saí, né? Então, você já casado, com 2 filhos, né? A esposa era professora também, mas ela só trabalhava meio período. Quando eu saí, para garantir que as coisas dessem certo, ela passou a trabalhar em 2 períodos, né? Aí ela me colocou como dependente dela no plano que ela tinha da prefeitura, né? Para poder me garantir. E aí eu comecei a correr atrás, mas o medo, né? A sensação de medo, a sensação das coisas não darem certo, a perspectiva de que você já é casado, já tem 2 filhos, você vai começar de novo numa outra atividade com 35, 36 anos de idade, é complicado isso, né? Mas parece que veio uma força que eu não sabia de onde era, né? Até para concluir a faculdade, no livro eu conto isso, né? Houve um momento que eu quase desisti. Eu estava fazendo a faculdade no plano Collor, né? Com aquele plano maldito lá que a gente ficou aí meses na agência trabalhando em hora extra, saindo 11 horas da noite, enfim. E aquele ano eu quase desisti de vez. E o secretário da faculdade não deixou eu desistir, me chamou lá e me fez trancar a matrícula para voltar no ano que vem. Se eu não tivesse feito isso, eu teria me aposentado na Caixa. E estaria frustrado, né? Então foi uma série de acontecimentos, né, que eu não posso, exatamente, eu não posso desacreditar que não tenha sido a mão de Deus. Foi como Deus tivesse olhado para você, espera aí, pode sair, eu garanto, porque eu tenho planos melhores para a tua vida. E eu fui acreditando pela nisso. Sua fé, apesar de todo o medo, todas as dúvidas, a sua fé te ajudou nesse processo. Mas aí eu tenho que ir abrindo uns parênteses, né? Porque como eu trabalho com transição de carreira, você necessariamente não precisa, você pode fazer o mesmo caminho que o Silvio, mas hoje em dia é muito diferente, né? Muitas pessoas, ao fazer a transição, elas fazem conjunto, né? Que não era o seu caso, né? Mas a pessoa está na empresa, mas ela vai fazendo cursos, até como você fez de educação física, olha, nessa área que eu quero trabalhar, né? Se ela quer mudar de profissão, né? Então, ela vai se inteirando, se informando, fazendo cursos, treinamentos, para onde ela quer ir. Ou se ela quer simplesmente trocar de empresa, né? Ou se ela quer ser um profissional liberal, ou ela quer empreender, montar o seu negócio. Então, normalmente, nesses casos, é feito paulatinamente, né? A pessoa se mantém no seu emprego e vai abrindo o seu negócio e vai devagar, enquanto a coisa não aconteceu. Tem outros casos que não, ela vai fazer uma grande mudança, ou ela quer sair, ou ela é demitida, né? Hoje em dia, quantos casos de demissão nesse último ano, nesse período de pandemia, infelizmente, né? Uma crise não só sanitária, mas econômica, né? Quantas empresas fecharam. Então, essas pessoas, elas estão tendo o termo que eles usam, se reinventar. Então, aí é o cuidado em fazer o currículo, em montar as suas referências, em alguns casos, a sua logomarca, como é que você vai trabalhar, como é que você se vende, o cuidado nas redes sociais. Então, como se portar diante de uma entrevista. Então, todo esse trabalho tem que ser feito para que você consiga ascender de novo a uma nova empresa, consiga fazer a carreira dos seus sonhos, né? Consiga ir trabalhando todas as questões, tá? Eu tenho que ir contemporizando, Silvio, enquanto a gente vai contando a sua história, para que a coisa atenda todas as pessoas que possam
nos ouvir, está nos ouvindo. Tá? O que aconteceu comigo tem tudo a ver com a sua função de coach, né? Com certeza. Veja bem, né? Eu tenho convicção hoje, a convicção é plena, de que se não fosse Deus, que se não fosse o apoio da família, eu não teria coragem de fazer isso, né? Foi um risco para a época, foi um tiro no escuro, enfim. Mas, de alguma forma, eu acreditava que ia dar certo, né? E eu não sabia de onde vinha aquela força lá atrás. Foi ao longo da carreira, quando eu fui me encaixando, quando eu fui sendo aprovado nos concursos, foi aos poucos, né? Hoje eu tenho certeza, mas naquela época eu não tinha essa convicção. Não foi Deus, não sabia disso, né? Hoje, analisando e olhando para trás, você sente Hoje, olhando para isso. trás, eu tenho certeza. Deus e o apoio da família, da minha mãe, da esposa, né? Que acreditaram em mim, acreditaram que eu podia ter essa conquista, mesmo saindo, né? Partindo para uma outra área que não tinha nada a ver, né? Que eu podia ter conquistas nessa área, né? Naquela época, inclusive, até a família, né? Ninguém falava diretamente, mas a gente, você conseguia captar as conversas nos cantos, né? Poxa, o Silvio está fazendo uma grande burrada, né? É casado, já tem 2 filhos, vai sair de uma empresa de um concurso que ele prestou, de uma empresa que dá uma estabilidade para ele. Essa preocupação com a estabilidade, com tudo, e não com a realização profissional, e não com aquilo que você pode deixar realmente de legado. Silvio, deixa eu te falar uma coisa. Nós já passamos de 1 hora de conversa, você acredita que voou? Acho que a gente pode ir conversando, marcar depois uma outra vez para bater uma outra conversa, mas eu vou pedir para você fechar e falar um pouquinho mais do que você quiser, do seu desafio, né? Completar o seu pensamento em tudo que for preciso, mas a hora, quando a conversa, eu me envolvi na questão da Praia Grande, da Caixa, da comunidade portuguesa, né, das histórias que você trouxe, do livro que eu acabei de ler, né, dos seus livros aí maravilhosos, que eu super recomendo, né, e acabou que a hora voou. Então, eu vou pedir para você ir fechando e fazendo alguma coisa, e a gente promete retornar. Então, só para fechar, né? Quando eu Pode saí fechar da à vontade. Caixa, tinha um cliente da Caixa, né? Na época, eu que trouxe esse cliente, né? Não vou citar nome, né? Mas era uma pessoa muito ligada ao dinheiro, né? Tem pessoas, você conhece, né? Que pessoas que o mais importante para elas é o dinheiro, é a posição social, é a questão financeira, né? E logo na semana seguinte que eu saí, eu tinha o costume de caminhar na praia, encontrei esse cliente caminhando comigo lá, né? Eu expliquei: você não está na Caixa? Não, eu saí e tal, sou professor, estou dando aula agora. A primeira pergunta que ele fez para mim, olhou para mim: mas financeiramente compensou? Como financeiramente? Veja bem, quer dizer que a minha realização pessoal não interessa, quer saber se compensou tem pessoas que o valor para ela é o dinheiro, é o resultado financeiro. Exatamente, né? Deixa para lá, foi isso. Bom, para fechar então, aí depois eu segui na carreira, fui ser diretor, não deu certo, porque eu vim para cá, não encontrei aquele ambiente acolhedor que eu tinha em São Paulo, pedi demissão, fui chamado de louco também, porque eu era diretor efetivo do Estado, concursado, mas pedi demissão, optei por ser só professor, né? Depois eu fui fazer faculdade de História também, que é uma coisa que eu adoro, né? Cheguei a me Quantas efetivar faculdades, hein, Silvio? Nossa, 4. Que bacana, que bacana. 4. Aí fiz a faculdade de História, que eu gostava muito, né? Me efetivei em Mongaguá como professor de História, conciliei com a Praia Grande, tudo. Enfim, aí quase no finalzinho da carreira tal, surgiu a oportunidade do mestrado, que eu já contei. Fiz o mestrado em Educação, escrevi esse livro. Aí comecei a pegar gosto de forma artesanal por escrever, escrevi esses todos aí, enfim. Até que veio a aposentadoria, e quando veio a aposentadoria e surgiu esta viagem agora que eu fiz, foi quando daquele estalo de eu poder escrever e poder relatar todas as bênçãos que Deus fez na minha vida, né? E todos os caminhos que Ele me conduziu, né? Olha, vem por aqui, vai por ali, eu não quero você aqui, eu quero você lá, entendeu? Olha, eu tenho um plano melhor para você, você vem por aqui, né? E mesmo sem saber, eu atendia e depois analisando e voltando para trás, e esta viagem que me deu esse start, né? De poder ir lá para trás e lembrar de tudo e perceber que a cada momento foi como se Deus estivesse direcionando o meu caminho. Vai por aqui, vai por ali, para que tudo desse certo. Hoje eu tenho certeza absoluta de que
eu saí da caixa pela mão de Deus e que Ele tinha coisa melhor para mim e que Ele ia me realizar profissionalmente com um professor, que foi o que acabou acontecendo. Que bacana, Silvio. Que história linda de vida, de transição de carreira, apesar do desafio da mudança, né? E essa questão que você finalizou da realização, isso é o que a gente deve buscar, né? Quando a gente fala da vida como um todo, e quando a gente fala na questão do coach, é isso. É para você descobrir, cada um de nós tem uma digital, né? Então, cada um é diferente. Então, o que traz dentro de você? O que você precisa liberar, potencializar, para que você se realize como o Silvio fez, como eu fiz, com a minha carreira, e tantas pessoas buscando o que é melhor para você. Então, você precisa desse autoconhecimento, saber quem é você, quais são os seus talentos, né? Qual é a sua missão, qual é a sua vocação. É importante dizer também, você me conheceu, trabalhou comigo, eu sempre fui uma pessoa medrosa, insegura, né? Não sei se você lembra, né? Eu sempre fui medroso, inseguro, a gente trabalhava com dinheiro, né? Então você morria de medo, porque você sabe que para você ter um prejuízo ali é por segundos, né? Então eu sempre fui medroso, sempre fui inseguro, e às vezes eu olhando para trás eu me surpreendo de por que eu tomei essa atitude de mudar radicalmente, com tanta insegurança e tão medroso como eu sou. Não tem outra explicação. Só pode ter sido a mão de Deus para dizer, exatamente, olha... e a sua confiança nele. Porque, olha só, você era medroso, era inseguro, e você fez uma mudança que muita gente, talvez, quisesse fazer em algum momento da vida e não fez, né? Muito legal, muito, muito bacana mesmo. Agradeço o convite, eu fico felicíssimo, né? Deixamos de ser colegas de trabalho, mas o que é mais importante, não deixamos de ser amigos, né? Jamais vou esquecer a data do seu aniversário, 20 de maio, né? A coincidência fez com que nós também tivéssemos afinidade com outra cidade do interior, que nós sempre nos encontramos lá, enfim. Em Serra Negra, né? São laços é verdade, a gente acabou se encontrando bem quando a gente descobriu que tínhamos apartamento no mesmo prédio em Serra Negra. Exatamente, né? E aí foi quando a gente marcou o encontro da turma, da Caixa, o reencontro, foi bem bacana, bem, muito interessante. Muito bom falar com você, Silvio, um prazer enorme ter você aqui nessa conversa. A gente vai responder quem tiver dúvida, quem colocar as perguntas aí no chat, a gente vai responder a todas elas. Então, agradeço a você que nos assistiu e, de modo especial, ao Silvio, que deu esse prazer de estar conosco aqui. Muito obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe você, sucesso, que você continue nessa linha, nesse caminho que você abraçou. Amém. E Deus te abençoe também. Fiquem todos muito bem. Até uma próxima.